Se a gente olha para frente, a gente fica desesperado, sem dúvida nenhuma, né? Mas se a gente olha para trás, tem um certo alento. Por exemplo, com relação à meta de neutralização na emissão de dióxido de carbono equivalente, não de carbono. Em 2015, na época da COP de Paris, COP21, né, a gente tinha ali 20, nem 30% dos países com metas de neutralização de carbono, né? Agora, na COP de Glasgow, né, o ano retrasado, a gente teve, então, por volta de 90% das emissões cobertas por meta de neutralização, né? Então, nesse sentido de carbono, não que a gente esteja indo bem, mas, por exemplo, eu que estou nessa agenda há bastante tempo de carbono, quando a gente falava disso ali, antes da COP de Copenhague até 2009, né, ali a gente nunca imaginava que hoje a gente teria esse conjunto de metas que a gente tem hoje. É claro que a gente tem que implementar de fato, né? E a Tereza trouxe um ponto muito relevante, né? Que muitas vezes a gente escuta de governos internacionais, governos estrangeiros, né? E empresas estrangeiras e até mesmo mídia estrangeira, de que o Brasil parece quase que um vilão nessa discussão, né? E não é, e não é. O Brasil é certamente a solução. É o que eu sempre comento. Um mundo neutro em carbono, um mundo regenerativo em carbono também, ele necessariamente passa pelo Brasil, né? A questão que falam sempre, por exemplo, a nossa matriz elétrica, que é das mais limpas ou a mais limpa do G20, por exemplo, né? A matriz primária também de energia, também é a mais limpa que tem. Muita gente fala assim, olha, mas isso aí é vocação natural, né? A questão de Brasil ser um país abençoado por Deus. Não é, né? É parcialmente, sem dúvida nenhuma, né? Por conta de, né, quantidade de terra que a gente tem, insolação que a gente tem, rios, etc, etc. Mas também, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira, que há muitas décadas se empenhou em fazer com que isso acontecesse, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente tem de produção de energia eólica, até de solar, ou até, por exemplo, o nosso etanol, não foi por acaso, né? E não foi por uma questão apenas de vocação natural. Foi a sociedade brasileira que decidiu fazer, né? Então, isso que a gente tem que ficar sempre muito atento. Com relação ao atingimento, isso que a Tereza comentou também, a gente precisa estabelecer uma governança global, não só climática, mas com relação aos ODS, com relação a metas globais, e o Brasil certamente tem que estar no centro dessa discussão.